Olá pessoal, vamos para a resolução de mais uma questão do Enem aí. Dessa vez uma questão do Enem 2011, trabalha conceitos de trigonometria. Ela fala o seguinte: existia a trajetória do barco, essa reta que é a trajetória do barco. Existe um ponto fixo no início da trajetória do barco, um ponto A, quando você avistava o ponto fixo B e tinha um ângulo alfa. Aí o barco deslocava até chegar no ponto B. Quando ele olhava novamente, tinha um outro ângulo. Por coincidência, eles tinham uma relação. Era o dobro. Em seguida, ele cita quanto que é o alfa, que é 30 graus. Logo, aqui é 30 graus, o dobro, 2 vezes alfa, 60 graus. Tudo bem? Beleza? E aí, ele cita também que do A até o B foi percorrido 2.000 metros. Ele pergunta qual é a distância do barco até o ponto P. Então, ele quer essa distância daqui, certo? Distância do barco até o ponto P, certo? Então, o barco estando no ponto B, ou eventualmente continuando e parando aqui, a distância até o ponto P ou é essa, vai depender de onde o barco está, mas no caso ele estava no ponto B. Mas para reforçar essa questão, eu vou trabalhar toda a trigonometria por trás dessa questão. O que eu estou querendo dizer? Vocês percebem que indiretamente, quando eu tracei uma perpendicular aqui, formou um triângulo retângulo? Então vamos trabalhar a trigonometria nesse triângulo retângulo. Sabemos que o 30 não é utilizado mais, só é utilizado isso daqui, que é nosso querido 60 graus, né? Porém, eu tenho um problema. Quando eu olho para esse triângulo aqui, né? Eu não tenho medida nenhuma, nem daqui nem daqui. Eu vou chamar essa medida aqui de H e essa medida eu não sei, certo? Ou, digamos, eu chamo ela de X, certo? Aí eu falei que o 30 graus não vai ser utilizado, mas realmente ele vai ser utilizado, ele vai ser importantíssimo. Porque quando eu volto para trás e vejo o triângulo aqui, que tem um ângulo de 30 graus, não esse triângulo aqui, o triângulo todo vai me dar outra trigonometria aqui, outros valores para a trigonometria. Perceba, eu estou fazendo agora o triângulo grandão. O triângulo grandão continua tendo aqui como H, certo? E o triângulo grandão agora já tem isso aqui como 30 graus. E o mais interessante, o triângulo grandão, ele tem esse 2.000 e ele tem esse pedacinho. Esse pedacinho eu tinha chamado de X aqui, certo? Então, eu tenho 2.000 mais X, certo? E aí, a gente vai trabalhar diretamente esses valores aí, ok? Não podemos esquecer alguns elementos importantes na trigonometria que são: perceba, né? Na aula de trigonometria vocês viram que o seno de um ângulo é dado pelo cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é dado pelo cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é dada por cateto oposto sobre cateto adjacente. Essas são as fórmulas da trigonometria que vocês, se vocês quiserem ver na videoaula, clique na descrição do vídeo que tem o link dessa videoaula. Perceba que nesse triângulo, relembrando lá de trigonometria, eu tenho o ângulo, na frente eu tenho o oposto e embaixo o adjacente. Então a fórmula que eu vou usar é a fórmula da tangente. A mesma coisa é no 30 aqui. Eu tenho oposto e adjacente, certo? Então eu vou usar sempre a tangente. Por acaso do destino eu tenho 60 e 30. Já deixado no cantinho aqui, a tangente de 60 graus, se você verificar, lá tem todos os valores e eu já vou adiantar aqui. Tangente de 60 graus é raiz de 3, ok? Raiz de 3 e a tangente de 30, que quando eu for utilizar a tangente de 30 graus, né? A tangente de 30 graus é 0,57. Então, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Basicamente, a tangente é a divisão do seno pelo cosseno, beleza? Então, quando eu for utilizar a tangente de 30 graus, perceba,
Raiz de 3 dividido por 3 dá 0,57. Então, tangente de 30, 0,57. Raiz de 3 sobre 3, tudo bem? E assim a gente vai trabalhar essa questão. Como, Humberto? Eu vou usar trigonometria nos dois triângulos? Sim. Perceba o que eu vou fazer aqui pro primeiro triângulo. Eu tenho que tangente de 60 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Usei a fórmula. Usando valores agora. Valor da tangente, valor do cateto oposto H, valor do cateto adjacente X. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter que H igual a raiz de 3x. Beleza? Se eu usar a mesma coisa aqui, eu vou ter fórmula primeiro, tangente de 30 graus, oposto sobre adjacente, né? Tangente de 30 graus, o valor está ali em cima, raiz de 3 sobre 3, oposto H, adjacente 2000 mais X. Certo? Por sua vez, atenção, eu sei que H é raiz de 3x, beleza? Eu sei esse valor, então transfiro ele para cá, certo? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter de um lado raiz de 3 sobre 3, do outro eu vou ter raiz de 3x, e embaixo eu vou ter 2000 mais x. Agora é só multiplicar cruzado, beleza? Terei 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3x. 2000 vezes raiz de 3, 2000 raiz de 3. X vezes raiz de 3, x raiz de 3, tudo bem? E o que eu vou fazer agora? Eu quero achar o valor de x, joga esse x para trás, vai ficar 3 raiz de 3x menos x raiz de 3. Do outro lado, 2000 raiz de 3, tudo bem? Acompanhando? Se aqui eu tenho 3 raiz de 3 vezes x, aqui eu tenho raiz de 3 vezes x, é só diminuir. 3 raiz de 3 menos 1 raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3x, e aqui deu 2000 raiz de 3. Passo isso aqui dividindo porque está multiplicando e encontro, consequentemente, o valor de x, ok? E aí eu corto aqui, 2000 dividido por 2 dá exatamente 1000, ou seja, o valor de x aqui é o valor 1000. Para reforçar toda a trigonometria presente nessa questão, peço atenção em relação à continuação da questão. Atenção, esse triângulo aqui, pequenininho, eu acabei de achar um elemento dele, que é o elemento x. Eu vou desenhar todo ele que eu estou desenhando aqui, colorindo aqui, agora aqui embaixo. Atenção, eu tenho essa situação aqui, certo? Esse é o meu x, que eu achei de valor 1000. Esse é o valor H. Esse valor aqui tem 60 graus. E essa medida aqui, que é do ponto B até o P, eu vou chamar de BP. É a distância de B até o ponto fixo P, beleza? Perceba, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar nesse H aqui e substituir o valor dele. Como, Humberto? Eu descobri aqui atrás que H era raiz de 3 vezes x. H é raiz de 3 vezes x, mas o meu x é 1000. Então, eu posso colocar aqui 1000 raiz de 3, certo? Resumidamente, eu tenho novamente esse triângulo aqui, que aqui é 60, aqui é 1000 e aqui é 1000 raiz de 3. Como atividade, faça essa questão por teorema de Pitágoras. Isso aqui é hipotenusa, resolva. Isso aqui eu vou fazer por trigonometria, para reforçar ainda mais o conceito de trigonometria. A gente viu anteriormente que, por exemplo, a fórmula do seno é oposto sobre hipotenusa, não é?
Então é isso que eu vou fazer agora. Todo mundo acompanha o final da questão. Seno de 60 graus é o oposto sobre hipotenusa, certo? Por acaso, o seno de 60 graus é exatamente raiz de 3 sobre 2. Verifique na aula de trigonometria, por favor, segue o link na descrição do vídeo. Da raiz de 3 sobre 2, certo? É o cateto oposto a esse ângulo. Se o ângulo está aqui, o que está oposto a ele? O que está oposto é isso aqui. Então, isso aqui é o cateto oposto. Ele é 1000 raiz de 3. E esse cara aqui é o que a gente chama de hipotenusa, e esse cara aqui é cateto adjacente. Então, a hipotenusa é BP. O que eu faço? Multiplico o cruzado, BP vezes raiz de 3. BP raiz de 3, 2 vezes 1000, 2000 raiz de 3. Passo raiz de 3, que é a única coisa que não é letra para lá, e descubro o valor de BP. Vai cortar o raiz de 3 com a raiz de 3, vai achar exatamente 2000. Então, o valor do meu BP, que é esse pedacinho aqui, né, inclinado, ele vale exatamente 2000. Então, esse pedaço aqui vale o mesmo 2000 daqui, ok? Então, é uma questão interessante que eu quis trabalhar bastante trigonometria com vocês. Espero ter ajudado. Forte abraço, tamo junto.